Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Floricultura. Eu sou J. Londe e nós vamos falar hoje sobre valquerianas. Isso, essa época que nós estamos, hoje é dia 29 de abril, nesse período agora de abril, maio, junho, vai até julho, é o período de floração da Cattleya valqueriana. E olha que coisa bonita que eu estou mostrando para vocês hoje. Vou pegar aqui, ó. Que coisa linda! Espetacular! Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Cattleya valqueriana Gardner. Isso, florida. Com flores maravilhosas, uma planta sadia, bem nutrida, com cultivo excelente e primeira floração. Na primeira floração nós já temos aqui, ó, 4, 6, 8, né? E uma aqui era para ter saído, duas aqui, né? Saiu uma só e tem mais aqui para abrir aqui, ó, mais botão floral aqui para abrir. É uma planta que na primeira floração está trazendo aqui 12 flores, né? Flores maravilhosas, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu gostaria de poder mandar para vocês também um pouco do perfume que eu estou sentindo aqui, mas infelizmente, pelo vídeo não tem como passar perfume. Dá uma olhada aqui, as flores lindas. É uma Cattleya valqueriana Gardner tipo. Isso. E vou deixar essa aqui de lado aqui, enfeitando aqui o nosso estúdio. E vou pegar uma outra, que também está florida nessa época. É também uma Cattleya valqueriana Gardner, com flores espetaculares. Olha essa aqui, que beleza. Aqui nós temos mais duas aqui, ó, fantásticas. Isso. Também primeira floração. Está aqui, ó. Vamos aproximar. Isso. E já nessa primeira floração, essa aqui surgiu um ramalhete, né, com 8 flores. Aqui já floriu esse mês, já caiu a flor. Isso. Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8 flores. Vamos dar uma olhada nessa planta aqui que tem umas particularidades. Vamos começar por essa aqui, ó. Nessa inflorescência aqui, ó, nós temos, ó, uma haste floral, tá aqui, ó, somente para a flor, que é a característica da Cattleya valqueriana Gardner. Agora, aqui, ó, onde floriu, se vocês observarem, nós temos uma folha e a inflorescência. Aqui, outro pseudobulbo, sem folha, apenas com flores. E essa aqui nós temos um pseudobulbo com flores e uma folha aqui, ó, uma folha menor, residual, mas tem uma folha. Essa característica de flor e folha é uma característica típica da Príncipes e não da Gardner. Então, por que a Gardner está apresentando essa característica? E a mesma planta, né? Existem flores aqui, ó, só com flor, não tem folha, e essa outra aqui, ó, que tinha a flor e a folha junto. Por que disso? Isso aqui, pessoal, é devido que adubação errada. Isso. O que aconteceu com essa Cattleya valqueriana? Eu coloquei uma adubação de crescimento no período da floração. Com isso, a planta ficou desnorteada, né? Desorientada. É claro que os vegetais, eles não têm impulso nervoso, eles não têm cérebro, né? Não têm impulso nervoso, eles não têm como se orientar como nós. O que faz a orientação, então, do vegetal? Como que ele se orienta? Através de quê? De estímulos químicos. Ou seja, às vezes físicos, por exemplo, luz, né? A planta cresce em direção à luz, a planta reage em direção a terra, né, em direção, às vezes fugindo do vento. Então existem estímulos físicos. Mas os estímulos químicos são muito importantes para a planta. Então se eu coloco uma substância nitrogenada, a planta vai fazer o que com essa substância nitrogenada? Ou ela vai crescer, fazer folhas, ou vai florescer ou frutificar. Só que o nitrogênio sozinho, ele não vai resolver o problema da planta. Ele precisa de mais coisas. E aí, no caso, a gente coloca o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Esses 3 elementos, eles podem ativar, né, a planta para crescer,
florescer ou frutificar. Qual que é a diferença então? Como que eu vou saber qual que é um e qual que é o outro? Quando que eu coloco um ou quando que eu coloco o outro adubo? É simples, a formulação. Existe um adubo cuja formulação é 20, 20, 20. Outro é 10, 10, 10. 5, 5, 5. O que é isso? São quantidades iguais de nitrogênio, fósforo e potássio. Agora, se eu coloco mais quantidade de nitrogênio, potássio e menos fósforo, a planta vai fazer o quê? Ela não vai produzir folhas e vai florescer. Então, existe o adubo para crescimento, existe o adubo para florescer, existe o adubo para frutificar. Eu tenho que colocar na formulação correta. Aqui, essa planta está mostrando para mim que a formulação de adubo que eu apliquei foi errada. Talvez eu tenha colocado na época certa, mas com uma formulação inadequada. Aí a planta não sabia o que ela fazia, se ela crescia ou se ela florescia. Aí o que acontece? A interação de efeitos, de elementos químicos, de estímulos químicos e estímulos físicos. Como estava na época de florescer, a planta começou a florescer. Porque é a época, é abril, maio, então ela vai florescer, porque ela está respondendo aqui à temperatura, ela está respondendo a estímulo como baixa umidade, como baixa pressão. Não é isso? Nessa época de abril muda tudo aqui no cerrado. Então a planta entende fisicamente que é época de florescer. Porém, quimicamente, ela está entendendo que é o quê? É época de reproduzir folhas, de crescer. Então ela faz o quê? As duas coisas. Ficou meio desorientada. Isso aqui quer dizer cultivo incorreto. Aparentemente a planta esteja bonita, certo? A planta está bem cuidada. Podem ver que é uma planta bem nutrida. Isso com várias frentes, né? Como o pessoal diz aí, os que cultivam valquirianos. Mas é uma planta que está o quê? Desorientada em termos de estímulos. No próximo ano, na próxima florada, eu vou ter mais cuidado quanto a isso. Né? Vou deixar para aplicar o fertilizante de crescimento. Quando? Na época do crescimento. E o fertilizante de floração, na época da floração. Se eu fizer uma polinização, que agora ela vai produzir o fruto. Para produzir o fruto, eu vou precisar de um adubo com formulação de frutificação. E assim por diante. Bom, como saber qual é a formulação correta então, pessoal? Basta você perguntar para um engenheiro agrônomo. Né? Eu não sou engenheiro agrônomo, não tenho condição de dar a formulação ideal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um engenheiro agrônomo e perguntar, olha, eu tenho orquídeas, eu quero um adubo para florescer. E ele vai me dar a formulação correta. Isso não é difícil de conseguir, esses adubos existem no mercado aí, é só você comprar na formulação correta e aplicar de forma correta. Mas, de uma maneira geral, a planta está bonita, a planta está linda. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa flor. Vamos colocar essa aqui, ó, porque realmente está maravilhosa essa floração. Bom, quem gosta de orquídea, de valquiriana, eles preferem, os selecionadores, preferem plantas cujas flores formam uma circunferência. Ou seja, essas pétalas aqui, ó, são tão largas que o espaço entre essas duas aqui praticamente não existe. Aí eles falam assim, a flor é redondinha. Né? Isso é muito bonito, realmente. Mas, dá uma olhada nessa flor aí. Esse é o padrão floral da Cattleya valquiriana. Ele é um padrão mais ou menos, ó, formando o quê? Formando como se fosse uma estrela cheia de pontas. Não é isso? Por isso, as orquídeas que eu cultivo, algumas delas, eu coloquei nomes de estrela. Por exemplo, essa aqui se chama Antares, que é uma estrela da constelação de Escorpião. Por que eu coloquei esse nome de estrela? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se vocês olharem, essa parte floral aqui ó, é mais estreita e essa aqui é mais larga. Estão vendo? Essa peça mais estreita aqui, ó, esta de cá, ó, e esta outra aqui, ó, são chamados de sépalas. Então a orquídea tem 3 sépalas. E elas estão dispostas de modo a formar um triângulo. Se eu unir
uma linha invisível aqui, ó, entre as três pontas, eu formo o quê? Um triângulo. Esse triângulo, ele tem três lados iguais, então ele é chamado de isósceles. Mas ele também, aliás, desculpa, é chamado de equilátero. Mas ele também tem três ângulos iguais, e é chamado de isósceles. Então eu tenho aqui um triângulo isósceles, certo? E um triângulo equilátero, formado pelas três sépalas. Agora, se vocês unirem essa mais larga aqui, se chama pétala. Se eu unir ó, essa pétala com essa pétala que está aqui, ó, e essa pétala aqui embaixo, ó, que se chama labelo, eu também vou formar um triângulo, tanto equilátero, com três lados iguais, quanto isósceles, com três ângulos iguais. E só que invertido. E os dois triângulos vão formar o quê? Uma estrela de 6 pontas. Consegue enxergar uma estrela de 6 pontas aqui? Eu consigo ver. Esse é o padrão da Cattleya walkeriana. Agora, em algumas flores, essas pétalas preenchem todo o espaço aqui. Ó. Quanto menos espaço vazio tiver, mais valorizada comercialmente é a flor. Agora, esse, pessoal, é um padrão humano. Por que humano? Porque nós escolhemos isso, certo? Nós estabelecemos que o ideal da flor da walkeriana seria uma estrela de 6 pontas dentro de uma circunferência totalmente preenchida. Mas será que esse é um padrão para a Cattleya walkeriana? Bom, pessoal, eu acho que não. O padrão para a planta, o ideal é esse aqui. Ó. Esse é o padrão ideal para a planta, para a Cattleya walkeriana. O padrão de forma de quê? De estrela. Por quê? Vamos entender bem isso. Qual que é o objetivo da planta em produzir flores? É claro que ela alegra a nossa vida. É claro que ela enfeita o nosso ambiente, é claro que tudo vai ficar bonito quando tem walkeriana, pelo menos para quem é apaixonado como eu. Agora, o objetivo para o vegetal é a reprodução, não é isso? A planta quer fazer o quê? Ela quer atrair um inseto para fazer a polinização. E o inseto, ele não enxerga o mundo como nós enxergamos. O inseto não tem um par de olhos como nós temos. O inseto tem centenas de olhos. São olhos compostos, formados de pequenas unidades visuais. E entre as duas unidades visuais, ou 3, ou 10, ou mais de 100, dependendo do inseto, vai haver um ponto cego. Então o inseto estará vendo a natureza como se ele estivesse enxergando através de uma tela. Agora, quando ele olha uma flor dessa aqui, o que acontece? Ó? Esse formato de estrela se encaixa perfeitamente no olho, no campo visual do inseto. Por isso o inseto é atraído. Não é tanto pela cor, a cor influencia, claro. O perfume influencia demais, óbvio. Mas o que mais atrai o inseto é que, quando ele observa a natureza, esta flor aqui se encaixa no campo visual dele. Então ela destaca, ele enxerga ela. Aí ele vai lá e faz a polinização. Agora, se essa planta aqui tiver um formato mais arredondado, mais preenchendo uma circunferência, ela não vai impressionar o inseto da mesma forma que impressionaria se tivesse o formato de uma estrela. Por isso, eu prefiro orquídeas que têm esse formato aqui. Ó. Quanto mais ela se aproximar de uma estrela, para mim, mais ela está dentro do padrão do vegetal. Eu não busco formas, vamos dizer assim, estereotipadas. Porque se eu buscar uma coisa assim que é mais arredondada, eu estou fugindo do padrão. Então eu estou buscando o quê? Uma aberração. Não é isso? Agora, se vocês deram uma olhada nessa flor aí, ela tem o formato de uma estrela mesmo. Aqui, ó, nesse ponto aqui tem uma mancha esbranquiçada, não é isso? Como se fosse uns riscos para guiar o inseto. Porque aqui debaixo dessa coluna é que estão os órgãos reprodutores masculinos e femininos dessa planta aqui, que nós vamos falar depois em um outro vídeo. Agora, vamos tirar essa aqui um pouquinho de lado aqui, deixa ela aqui, ó, só com o perfume. Vamos pegar a outra que eu peguei aqui, ó. Aqui está a outra orquídea também, que também tem nome de estrela. Se você observar, ó, vamos chegar bem próximo aí. Ó. O que acontece? É o mesmo padrão estrelar. Olha lá, sépalas, é isso? E pétalas, formando dois triângulos invertidos,
uma estrela de 6 pontas, correto? Agora, o que é que nós podemos buscar aperfeiçoar dentro dessa forma de estrela? Dá uma olhada nessa pétala que está aqui, ó. Essa aqui tem essa aqui está melhor. O que que acontece? Ó? Ela está com uma ligeira curva aqui, ó. Certo? Se eu pegar essa pétala aqui, ó, se eu colocasse ela assim, ó, ficou mais plana. Não é isso? Ó? Quanto mais plana, mais aperfeiçoada seria a flor. Do lado de cá, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Essa aqui também, ó. Ó. Ela tem uma curva, uma curvatura aqui para trás. Ó. A orquídea, a flor da valquiriana, ela é uma flor plana. Então, quanto mais plana ela for, correto? Ó, mais ela estará de acordo com o quê? Com o padrão da espécie. Essa aqui curvou um pouco a folha, a flor, a pétala. Aqui, essa pétala está um pouquinho curvada. É isso? Ela não está tão plana. Mas a disposição das pétalas e sépalas forma lá o triângulo com 3 ângulos e 3 lados iguais. Então é uma planta o quê? É uma flor que está dentro de um padrão geométrico, correto? Um padrão geométrico que vai atender a necessidade do vegetal e não a necessidade humana. É isso? Existe aqui na região de Uberaba, aqui próximo, aqui foi desenvolvida uma Cattleya valqueriana cerúlea, que é bem redondinha, ela preenche realmente a circunferência, e é tida como uma das melhores em termos de forma. Mas, como eu sou biólogo, eu sou assim, a favor da natureza, a favor da planta, né? Eu considero que qualquer forma que sair dessa forma de estrela seria uma aberração, correto? Para mim, isso aqui é a perfeição. E fica aí no finalzinho do vídeo essa imagem bonita de valquiriana. Vou colocar a outra aqui, ó. Também, ó. Preenchendo tudo aí. E vou sair de cena, porque a festa é das flores, né? Elas aqui vão fazer aí, ó, o finalzinho do vídeo para vocês. Essa imagem belíssima aí. Pessoal, um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que você se inscreva no canal. Isso, se você ainda não é inscrito. E deixa um like aí. Um abraço para todo mundo.